Vamos lá, vamos ver se agora vai. Bom dia, bom dia. Aguardar a Renata entrar. Oi, Dé. Bom dia. Rê, vou te chamar, tá bom? Bom dia, isso. Vamos ver. Bom Rê, foi? dia. Eu não tô te vendo ainda. Vamos ver se vai entrar. Eu tô vendo você já. Nossa, que coisa que só tá eu sozinha. Não. E vocês? Está todo mundo vendo nós duas ou só Fala aqui, como é que tá aí pra gente. vocês? Fala pra gente, por favor, o que vocês veem daí? Duas, uma. Instagram doido. Engraçado, porque você, a hora que eu te convidei. Ah, É. legal. Ah, Débora convidou. Legal, Ah, bom viu as duas? dia. Gente, mas por que a gente não vê, será? Eu tô vendo você. Que coisa maluca, eu não tô vendo você, amiga. Não pode isso, gente. Não, não pode mesmo. Peraí. Por quê? Será que é alguma coisa? Gente, é porque eu sou marinheira de primeira viagem, minha primeira Não, eu live. sempre, eu assim, eu faço live direto, mas de vez em quando tá acontecendo uns problemas no Instagram, já faz alguns meses. Ah, mas às vezes aparece dividida a tela, uma aparece, a outra não aparece. Então eu não sei o que que tá Não, rolando, ó, a não. única ferramenta que tinha aqui de vídeo, eu cliquei e aí eu desapareci. Então acho que não é isso. Que estranho, né? O que estão falando aqui? Deixa eu ver se alguém sabe o que a gente pode fazer aqui para ver se aparece as duas, gente. Porque eu fiz o que eu sempre faço, né? Vê Assim, se você. faz, Vê se... ô Rê, Oi, faz o seguinte, sai e eu te chamo. tá bom. Vamos ver. Que coisa estranha. Vou tentar fazer de um outro jeito para ver se aparece as duas na tela. Uma coisa doida de Instagram. Convidar a Renata, então. Vamos ver. Vamos esperar a entrar na live e aparecer aqui para mim para poder colocar ela novamente. Bom dia, pessoal. Bom dia. Olha que estranho. Eu não estava vendo, Débora. Vamos lá, Rê. Entra na live que eu vou chamar você. Deixa eu avisar a Renata. Esquisito. Deixa eu mandar mensagem. Ver se ela vem. Vocês tomaram café, tomaram um pequeno almoço, meninas? Ah, pois é. Eu gosto de tomar um cafezinho gostoso, assim, com calma de manhã, sabe? Vamos ver se a Rê entra. E aí a gente bate esse papo tão gostoso. Esse reencontro. Eu e a Renata depois de 20 anos. Vamos lá, Rê, vamos lá, Rê. Alguém avisa a Renata para entrar na live, gente? Para ela entrar aqui. E aí eu chamo ela, porque eu mandei convite, mas acho que ela não viu. Não sei. Alguém faz um favor para mim, manda uma mensagem para ela, falando para ela entrar aqui, onde eu estou ao vivo, e eu vou tentar chamá-la para ela bater esse papo. É, não sei, Jefferson. Aí, Rê, agora
eu vou te mandar o convite, tá? Espera aí. Não aparece você pra mim. Olha que estranho. Não aparece que você está aqui. Hum. Não sei por quê. Muito estranho. Só aparece 3 pessoas pra mim na live. Você não aparece quando a mensagem diz que tá um. Olha que estranho, Rê. Não tá aparecendo você pra mim. Tenta mandar de novo, então, você o convite. Aqui, já aqui na live. Pede pra solicitar pra entrar. Pra ver se vem pra mim um convite de solicitação sua. Coisas de Instagram. Acho que agora veio. Vamos ver se vem. Vamos ver se eu te vejo. Eu tô aparecendo pra você? Não. Então, você aparece pra mim. Que engraçado, gente. Nossa. Mas então tá bom, vai. Infelizmente a gente faz bate-papo assim, mas o importante é o seguinte, o pessoal tá vendo nós duas agora? Aquela hora eu acho que tava também. Vamos fazer desse jeito. É uma pena. Tá. Queria te Bom ver. dia, pessoal. Bom dia. Bom dia para essa live que já começa assim. Né? Bom, eu não provavelmente, né, não conheço todo mundo que vai entrar aqui. A gente não se vê, né, Gre? Faz mais de 20 anos, né? Isso. Obrigada, Somos Débora. amigos. Obrigada, Jefferson. Beleza. Todo mundo vê nós duas, então tá bom. A Nós gente não tá se vendo, mas duas. eles estão. É. E tá todo mundo ouvindo bem? O som tá bom? Beleza. Espero que sim. Vamos lá, então, amiga. Foi um reencontro legal, né, Gre? Esse nosso. Maravilhoso. Que presente que foi esse encontro. A gente, né, para quem aí não conhece um pouco da minha história, vou me apresentar, depois a Gre também fala. Eu, né, sou de Bauru, a gente se conhece de Bauru da adolescência, né? Isso. E eu me formei em jornalismo e fui para a área da fotografia, mas eu fiquei 15 anos numa empresa na área comercial e tal, e fotografava também, mas com mais pontualidade, né? E eu sempre tive muitas questões com o corpo, né? Eu nasci gordinha e me mantive assim ao longo da minha vida. Isso hoje é lógico, eu lido com isso de uma maneira muito diferente hoje, com muito mais consciência, mas já foi um problema na minha adolescência e tal. E acho que por causa disso também a vida me levou para esse lado né, com um olhar um pouco mais sensível para a mulher, assim. E um amigo ficava insistindo para mim, vamos fazer um ensaio sensual, vamos fazer um ensaio sensual. E eu nem a pau, de jeito nenhum, não vou. E eu aceitei, né? O Matheus, um fotógrafo incrível também, eu conheci quando eu morei na Irlanda. E aí, quando eu fiz esse ensaio, que foi logo depois, no meio da pandemia, eu olhei para mim de um jeito tão diferente, sabe? Eu olhei para mim com um amor, né? Que eu acho que é um desafio muito grande. A gente aprende, a Bell Hooks fala isso, né? A gente aprende a amar as pessoas, mas nunca ninguém ensina a gente a se olhar com amor, né? A olhar no espelho e falar, olha como você é linda. Olha, a gente não aprende sobre isso. A gente aprende a amar os nossos pais, os nossos irmãos, os amigos, mas a gente não aprende a se amar. E a falta esse parece ser um conceito meio bobo, né? Mas eu acho que ele faz falta ao longo da vida, assim. E eu tive
esse olhar para mim quando eu fiz o ensaio. E como fotógrafa, eu olhei para as minhas fotos e falei, gente, eu tenho uma ferramenta de cura nas minhas mãos, eu preciso proporcionar isso para outras mulheres. E aí eu comecei, a minha primeira modelo foi minha mãe, né? Que foi um desafio também para ela, porque assim, essas questões de padrões que a gente vai falar aqui, ela não tem a ver só com estar acima do peso, né? Quem tá também, quem é uma mulher que é muito magra, também tem essas questões. Uma mulher tem mais de 60, que entra um outro estágio da vida, também tem essas questões. E aí, fotografar minha mãe foi muito prazeroso para mim. Foi eu enxergar nela, de repente, uma liberdade muito grande nesse momento e proporcionar para ela o que eu senti foi muito bom, assim, né? E aí eu comecei e tive um retorno muito bom, assim, sabe, das mulheres. E eu sempre digo que a cada mulher que eu fotografo é um pedacinho de mim que eu curo também. Que eu consigo ver nelas, em Sim. cada uma, sensibilidade que eu também tenho com o meu corpo, sabe? E né? A gente se cura quando a gente faz esse tipo de trabalho, quando a gente cuida de alguém. É, é É? verdade, é verdade. E essas questões, e assim, né, o que eu percebo muito é que essas questões, elas se agravaram de uns anos para cá por causa de rede social, de como a gente se espelha, né? A gente procura o nosso corpo no corpo do outro, e isso nunca vai acontecer, né? Eu acho que tem uma coisa que me ajudou muito, né? Eu ainda passo por esse processo, e eu falo isso de vez em quando no meu Instagram, porque eu temo muito também de passar uma autoconfiança falsa para as pessoas, de todo mundo achar que é tudo, que eu tô sempre bem, que é tudo Uhum, lindo, e não é, uhum. né? Tem dias que eu olho no espelho e falo, que bruxa, quem é essa que tá aí? Sim, Né? E eu sim. acho que a gente não pode se culpar também de ter esse sentimento, né? Só tem que olhar para isso com cuidado e E entender que isso cuidar não é disso. todo, né, Rê? Exatamente. Isso não é o todo. O corpo, ele é uma roupa, né? A gente é muito mais do que isso. E uma das coisas que me ajudou, que eu ia falar, eu comecei a estudar Vedanta tem alguns anos. Eu E já tem estudei. Eu já hã? estudei Vedanta Já? também. Gente, eu acho que Vedanta é um- uma Fazia ferramenta parte de assim grupos e tal, maravilhosa. online. Nossa, até um pouco antes da pandemia, durante a pandemia, foi bem bacana. Então, exatamente. Eu comecei também um pouco antes. Eu encontrei Vedanta assim. Vedanta apareceu, caiu no meu colo, né? Uhum. Em 2018, no meio de uma crise que eu tava, né? Assim, dessas de autoestima, de insegurança, muita insegurança. E aí caiu no meu colo. Eu falei, gente, é isso, né? E aí, para explicar para as pessoas o que é Vedanta, eu não conseguia, né, no começo. E aí, o Jonas Mazetti, que é o Sim, mestre, é ele que você conhece também, sim, sim, sim. Era com ele. ele fala assim, Vedanta é como se você tiver no ensino médio, na escola. Você não estuda história, geografia, matemática? Matemática é uma ferramenta para você estudar números, para você estudar. Vedanta é uma ferramenta de estudo de autoconhecimento. Não. É. E ele falou uma coisa uma vez que eu repito sempre também no meu Instagram, que é assim: você uma rosa vermelha, ela vai ser sempre uma rosa vermelha. Ela nunca vai ser um girassol, nunca vai ser uma rosa branca, nunca vai ser uma rosa amarela. Você pode cuidar dela para que ela seja a rosa vermelha mais bonita do jardim, mas ela vai continuar sendo uma rosa vermelha. E aí eu trago muito essa analogia para o corpo, né? Eu posso ter o melhor corpo da Renata, né? De toda a minha história hoje, mas ele vai continuar
sendo o meu corpo, com as minhas características. E naturalmente, as redes sociais, elas levam a gente a olhar para o corpo do outro como um modelo a ser seguido. E isso gera, assim, um conflito na nossa cabeça, e eu me incluo nisso, né? Não só nas redes sociais, nos nossos círculos de amizades, né? Porque a gente olha, de repente, para uma pessoa que admira e fala, puxa vida, sabe aquela invejinha que dá, aquela parte do corpo, do seu corpo que você não admira tanto, e aí você olha para o outro e fala, nossa, eu queria tanto ter. Você não quer ter o do outro, mas você gostaria de ter também, né? Igual. E, e, e eu acho que o trabalhar o autoconhecimento é você entrar nesse aspecto entendendo que não, você não vai ter a barriga da outra mulher, a perna da outra mulher, enfim. E a É entendendo fotografia quem é ajuda muito. você, né? E é entendendo quem é você. Porque você é única, É única. né? É única. Então, cada um de nós é único. E o autoconhecimento traz exatamente quem é você, qual é o seu perfil verdadeiro, real, né? Aí entra várias questões muito importantes que eu acho que a fotografia ajuda muito nesse impactar-se, né? Nesse olhar de você com você mesmo, de fato, de quem é você. É. Pode falar. Quando eu abordo, né, as pessoas me perguntam como é a fotografia sensual. Já imagina que existe já cria um estereótipo também na cabeça, né? Que Uhum. a fotografia sensual você tem que estar com uma lingerie X, numa pose Y e dentro daquele formato. Até existe, né? A fotografia sensual, ela é um leque muito grande. Só que a minha proposta, ela é uma proposta de autoconhecimento dentro da fotografia. Então, ontem mesmo eu escutei uma mulher falando assim para mim, né, numa conversa. Não, eu não sou sensual. E não existe isso. Todo mundo tem a sensualidade em algum ponto, né? A mulher muito tímida, por exemplo, ela acha que ela acredita que ela não tem sensualidade, não, que a mulher sensual é aquela expansiva que chega no lugar dominando o ambiente. Na verdade, não tem a ver com isso, né? A Não. sensualidade, às vezes, está no olhar tímido, Exatamente, está tá no do mexer, está na jeitinho que o sua outro é. característica. É. A sensualidade está em ser real, né? Ela é uma questão de energia, não é uma questão de corpo, né? Então, às vezes, o jeito que você se movimenta, o jeito que você olha, o jeito que você sorri, né? Você pode... E tem uma fotógrafa que me inspira muito também, e ela fala uma coisa assim, você pode ser sensual de moletom, de uma camiseta de dormir, uma camiseta velha, largada, você vai estar sensual. Então, quando você tenta ser alguma coisa que não é, aí você perde a sensualidade. É porque você perde a sua essência, né? Né? Você tenta ser algo que não é você. E isso a gente vê aqui, assim, muito acontecendo. Na verdade, acho que se a gente parar para fazer um pouco do histórico de tudo isso, né? As redes sociais só trouxe mais coisas a respeito disso que acabam nos adoecendo nesse processo. Mas sempre existiu, né? Se a gente pegar há décadas atrás, que ainda não tinha tanto essa questão das redes sociais, mas as modelos, as tentativas de ter um corpo que olhava o outro, achava que realmente tinha que ser daquela forma, né? Então, assim, e às vezes realmente totalmente contra a sua essência, contra o seu padrão, a sua genética, né? É exatamente Tudo contra. isso que acaba sendo muito importante da gente olhar. E aqui as redes sociais acabou trazendo mais foco para uma vida irreal, né, Uma Renata? vida real. A gente. E assim, pode falar. Desculpa. Não, fala. A gente escuta. Não que eu escute muito isso, mas eu já ouvi na própria internet de mulheres que fazem uma foto com filtro, chega de repente num cirurgião plástico e fala, é assim que eu quero meu nariz, é assim que eu quero Isso a harmonização existe facial. muito, isso existe muito. E eu tenho muito receio, porque eu trabalho como psicóloga e terapeuta há mais de 20 anos.
Então eu vejo assim várias coisas acontecendo nessas 2 décadas com relação ao autoconhecimento e com relação a essas influências do que não é real e o quanto piorou com a tecnologia nesse sentido. E agora com a inteligência artificial, eu tenho mais receio ainda da onde a gente vai parar. Pois Muito é. receio de onde isso vai parar. Porque Entende? você viu, né, o que tem acontecido. Quando você dá um comando para a Sim. inteligência artificial te mandar uma imagem de uma mulher bonita e perfeita, e assim, eu falo muito na mulher, eu sei que os homens também têm questões com o corpo e Sim, tal, mas é sim. numa proporção muito diferente, com uma cobrança também muito diferente do que as mulheres sofrem, né? E a inteligência artificial apresenta na imagem de mulher perfeita exatamente esse estereótipo, esse padrão de beleza do qual a gente quer fugir, né? E a moda acompanha isso. É. E isso me revolta muitas vezes. Assim, essa semana, né, que eu fiz 4.3, né? Eu falei, vou sair para comprar umas roupas, né? Vou me dar de presente isso. Só que no meu inconsciente eu sabia que ia ser sofrido isso para mim. Porque assim, eu entro numa loja, e eu falo de lojas acessíveis, porque eu sei que tem aí moda para mulheres fora do padrão, uma moda bacana, uma roupa Sim. que o magro também veste. Só que normalmente essas roupas legais, que são super legais, elas têm os preços altíssimos, entendeu? Elas não são feitas, elas não são democráticas, né? E aí eu entro nessas lojas de departamento, eu só vejo as roupas modelando manequins magros, e aí eu olho, eu falo, poxa, que legal esse look, eu quero, vou experimentar. E, cara, não veste bem, até serve, entendeu? Eu saí derrotada das lojas. Realmente triste, chorei, tive crise e tal. Por quê? Porque eu não consigo... E aí eu tô sempre com a mesma roupa, entendeu? Eu tô sempre... E as pessoas falam assim, né? Dentro do nosso próprio círculo. E eu sei que não é maldade, sabe? Mas entre os amigos, às vezes família. Por que você não veste tal roupa? Por que você não olha? Você viu que legal isso? Combina com você e tal. Não serve, não veste bem. Às vezes serve, fica horroroso. Você não consegue se identificar com aquilo. Então, a moda acompanha esse padrão de beleza e exclui pessoas, né? Não faz as pessoas se sentirem pertencentes. Você vai num... E eu falo, eu não sou obesa, mas eu tô bem acima do meu peso, do que seria um peso, do que seria um corpo dentro de um padrão estético. As mulheres que ainda são muito gordas e que são obesas têm uma dificuldade ainda muito maior com isso. Maior, sim. Né? E a pessoa que é muito magra também tem a mesma dificuldade. Também tem. Também tem. E os transtornos alimentares a gente tem percebido, assim, que não importa hoje mais a idade, né, Renata? Então, assim, eu vejo no consultório, eu vejo na escola, porque eu dou aula para criança e adolescente. Então, essa busca por algo que não é seu, né? Um corpo que não é seu, um cabelo que não é seu, um rosto que não é seu, né? Essa busca incessante, desde criança e adolescente, só está trazendo realmente assim, uma dificuldade muito grande de autoaceitação, né? De você olhar para aquilo que é teu de verdade e entender. Antes era mais com os adultos, hoje já não é mais só adulto. Isso que é muito triste, né? O quanto se perderam mesmo nesse processo. E o como é importante para a gente pegar exatamente essas questões, todas de uma história, que é muito raro você encontrar uma mulher hoje fora do seu padrão, assim, fora do padrão no sentido de ideal ou saudável, não é comum, de verdade, você encontrar uma pessoa que goste de si mesma, que se olhe no espelho e fique feliz com como ela é, do jeito que ela é. Eu lembro que eu tive uma amiga alguns anos atrás, muitos anos atrás até, né? E ela era uma garota mais obesa, assim, mas ela não tinha tantos problemas de saúde, tá? Então acho que é muito importante a gente parar também por aí. Ela era fora do peso dela,
Só que ela estava bem de saúde. Ela não tinha problemas cardíacos, problemas físicos, nada disso. E ela era uma pessoa muito feliz, né? Acima do peso e muito feliz, tá? E eu me lembro que ela quis fazer bariátrica na época. E todo mundo em volta dela, falando que ela tinha que fazer mesmo, que isso, que aquilo e tal. E a gente era muito amiga. E eu achava aquilo um absurdo, porque ela era tão feliz sendo do jeito que ela era. E eu falava assim, não, por que você vai fazer isso se você tá feliz com o jeito que você é? Ela era uma menina alegre, sabe? E aí eu me lembro que ela acabou fazendo. E foi muito interessante todo o processo disso, porque ela realmente emagreceu bastante. Só que a alegria dela foi embora. Eu conheço pessoas assim. Aquele jeito alegre de ser e leve de ser que era dela foi embora. E a gente era jovem, a gente tinha 20 anos de idade, 17 anos de idade. Nossa, ela fez logo no começo. Ela então, fez logo no começo lá, ó, exatamente. E aí eu lembro que depois a gente conversou muito sobre isso, né? Aí ela foi para um processo terapêutico, deu continuidade a tudo isso, voltou a engordar um pouco, né? Voltou a trabalhar um pouco essa questão dela com ela mesma, que era dela, porque ela era uma pessoa alegre, divertida, sabe? Leve. E aí ela foi percebendo e se cuidando nesse processo, né? Eu não tô querendo dar uma analogia aqui, gente, de que tem que ser gorda ou tem que ser magra. Também já aconteceu de eu ver pessoas com transtornos alimentares, como anorexia e bulimia, né? De não estarem felizes, de não serem felizes, mas buscar realmente uma coisa que não existe. Né? Um padrão que não existe. Esse é um ponto. O que é saudável para cada um. E a importância de você olhar no espelho e ser feliz com quem é você. Eu acho que esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E eu acho que através da fotografia, até a gente conversou isso na semana passada um pouco, quando a gente decidiu fazer a live, né? Eu falo que eu gosto muito de levar para as terapias, tanto comigo quanto com meus pacientes, a importância de se olhar no espelho, né? De você ter uma conversa de você com você mesmo, olhos nos olhos, né? E não adianta você querer fazer isso muito rápido. Não, isso é um processo. É realmente uma imersão, né? De você olhar para você no espelho e passa um filme, gente, faça essa experiência. Passa um filme na cabeça. No começo você se critica, depois você vai e mergulha, e vai, até que venha o amor próprio. E isso é incrível. E quando você trouxe o seu novo trabalho, né, a forma que você está trabalhando com relação às mulheres e a fotografia, eu lembrei muito disso. De como é importante a gente se ver na nossa realidade. E a fotografia, ela é importante. Além do trabalho que eu faço com as mulheres, eu defendo muito, principalmente hoje em dia, que tudo está na nuvem, tá tudo online, não tem nada mais palpável, né? Eu li o artigo, acho que eu comentei isso com você também. Eu li o artigo de uma terapeuta falando da importância da fotografia dentro de casa. No artigo ela falava, ela tinha um olhar muito voltado para o infantil, né? Acho que por conta da geração que a gente vive hoje, agora, online, ninguém mais tem foto impressa dentro de casa. E de como isso é importante dentro de casa para que as crianças criam uma identidade com o ambiente. A identificação, e se sintam pertencimento. Né? Só que isso acontece com a gente também. Né? Eu sempre fui muito assim, casa de ferreiro, espeto de pau. Né? Eu quase não tinha fotos impressas na minha casa. Até que, uns anos atrás, eu falei, não, vou imprimir, montei um mural. E fiz uma seleção, entendeu? Do que era importante para mim, de épocas importantes. Porque, assim, eu tenho muito mais foto impressa com você de 20 anos atrás do que desses 20 anos para cá, entendeu? Assim, que depois da câmera digital não tenho foto impressa. Fica tudo em algum lugar. E você só lembra, se alguém pergunta assim para você, como é que foi seu último aniversário? Me mostra uma foto. Você só sabe se você postou. Porque senão você não sabe nem onde está isso. Sim. Né? E aí, voltando, né, um pouco, eu dei uma viajada aqui na identidade pela fotografia, mas
voltando para ela com essa visão terapêutica, é exatamente isso, né? Eu fotografei, uma das primeiras mulheres que eu fotografei foi curioso, inclusive, porque eram duas amigas e elas se reuniram, porque isso acaba tendo um monte de vantagem, né? Às vezes você se sente mais à vontade, também dá uma caída no preço. E as duas vieram fazer juntas esse ensaio. Cada uma no seu momento, mas a gente foi um momento junto. Duas amigas. Não, é isso, duas amigas. Uma tinha acabado de fazer a bariátrica, estava nesse processo de emagrecimento, né? Que é a Mayra. E a outra, a Bruna, que tinha anorexia ou bulimia, não me lembro. Já tinha esse processo histórico. Talvez não tenha agora, não me lembro direito. Mas duas realidades completamente diferentes. E eu lembro que a Mayra, em algum momento, olhou na foto e falou assim, essa aqui sou eu. Entendeu? E ela se olhou com uma... Porque a gente não se vê daquele... A gente, às vezes, olha no espelho e a gente não se vê como o outro vê a gente. Sim. Né? Tem uma propaganda da Dove. A Dove é maravilhosa. A Dove está fazendo uma campanha incrível sobre sem filtro. E tem uma que eu acho que ela é até um pouquinho antiga. Ela põe um desenhista de costas para as mulheres. E aí entra uma de cada vez e se descreve para ele. E ele vai desenhando a mulher conforme a própria descrição. E aí, em seguida, entra uma outra mulher que e descreve essa anterior que se descreveu. E o retrato descrito por quem enxerga a gente, normalmente é muito mais bonito do que o nosso próprio. Do que a gente mesmo se vê. E você estava falando essa coisa da saúde, né? Que eu quero pegar o gancho, é que assim, sempre que eu vou no médico fazer os meus exames, eles estão sempre muito bons, né? Eu tenho a saúde muito boa. Apesar de ser uma mulher, eu não falo nem, eu tô ali entre o mid e o plus, sabe? Assim, eu acho que eu sou um pouco acima do mid ali, mas não chego a ser plus size, talvez. E aí, os meus exames são sempre muito bons. Porque eu tenho uma alimentação boa, eu pratico esporte, eu faço exercício. Sim. E eu tenho uma dificuldade muito grande de emagrecer. Eu tenho vontade ainda de estar um pouco mais magra. E isso, para mim, é um desafio diário. E o que eu quero dizer com isso a gordura, em 99% dos casos, ela é associada à falta de saúde. Né? Ou falta de saúde ou a falta de autocuidado. Essa pessoa não se cuida, essa pessoa não faz nada, ela não pode... Eu brinco que o gordo, ele pode fazer regime a semana inteira. Se no sábado ele resolve comer uma coxinha no boteco da esquina e alguém passa e olha, fala lá, por isso que tá gordo, entendeu? Então, existe um olhar preconceituoso para tudo isso, né? E a saúde, ela não está diretamente ligada a estar acima do peso. Você pode ser uma pessoa saudável acima do peso, né? Exatamente. Assim como você pode ser uma magra com um monte de problemas. De problema, exatamente. Exatamente. E assim, ainda dentro da saúde, as pessoas banalizam muito quando nós falamos de autocuidado, autoestima, autoconhecimento. Isso entra numa caixinha meio piegas, clichê, né? As pessoas não valorizam muito esse tipo de discussão. E quando você fala de amor próprio também. Eu vejo isso um pouco diferente. A autoestima, a autoconfiança, o autoconhecimento, ele está diretamente ligado na saúde. Uma pessoa com autoestima baixa, ela não consegue um emprego. Sem autoconfiança, ela não consegue desenvolver nenhum relacionamento. Não se relaciona bem, não se comunica bem. Então, quando eu fotografo uma mulher, é esse olhar que eu tenho para fotografia. Tentar não, porque eu sempre consigo, graças a Deus, sempre dá certo. É resgatar essa autoestima. Mostrar sabe, eu acho que eu sou uma grande colaboradora disso quando eu mostro para a mulher e falo, está vendo que gostosa que você é? Uma bela gostosa. Sim. Entendeu? E é assim que daí ela sai se vendo desse jeito. E quando ela sai com a autoestima lá em cima,
ela melhora o desempenho no trabalho dela, ela melhora até a saúde física dela, porque daí ela vai ser estimulada a fazer alguma coisa, a Sim. comer melhor, É né? motivação para ela mesma, né? E Né? como é importante a gente olhar isso mesmo em cada uma de nós, né? Sim, sim, Realmente com fazer certeza. esse processo de se olhar, de aceitar. E é muito doido tudo que vem acontecendo, né? Assim, tem toda essa questão das redes sociais, o quanto isso é nítido, como a gente começou a falar hoje na live a respeito das inclusões, né? Onde a gente sente que é incluído ou não nas lojas de roupa, nas redes sociais no geral, várias coisas nesse sentido. Eu tinha comentado com você sobre os meus cabelos brancos, Sim, né? E também tem aí uma grande massa abominando as mulheres de cabelo branco, né? Falando-se muito mal. E eu falo, gente, é uma coisa muito doida isso, sabe? De 40 a mais, 50 a mais, e o etarismo, tudo isso acontecendo de uma maneira muito é, forte em todos os lugares, né? E eu acho isso tão importante de ser falado, Renata. A gente tem que vir várias vezes aqui comentar sobre isso, sobre com essa questão certeza. de se gostar, de realmente entrar em contato consigo mesmo, de buscar formas de ficar bem consigo mesmo, assim, e de aceitar quem você é, É, de fato. porque assim, é muito curioso que normalmente esses comentários preconceituosos vêm de pessoas que são extremamente instruídas e de pessoas muito próximas a nós, que às vezes falam, por exemplo, do seu cabelo branco, fala do cabelo branco do outro ou da outra, né? Porque o homem não tem esse problema. O homem é lindo de cabelo grisalho, sempre foi, né? Não sofre esse tipo de preconceito. Aí vem alguém, uma amiga sua, alguém da sua família, falando de uma outra mulher que tem cabelo branco para você que também tem. E desconstruir quem está perto da gente é Uhum. muito mais difícil. Eu nem gosto muito dessa palavra, né? Mas é muito mais desafiador você desconstruir quem está perto de você. Porque Porque tá junto, né? Porque faz parte dos seus. é É. e o preconceito, ele tá. O meu objetivo com a fotografia não é só desconstruir padrões estéticos de corpo, né? É desconstruir qualquer preconceito que se tenha com um olhar para o corpo, para a aparência do outro, né? Não é Sim. só o corpo estar fora do peso. Ó, o Matheus entrou. Ah, Oi, Matheus. o Matheus Ele entrou. Você que é o me fotografou. Matheus. Ele é o Matheus. Prazer, Matheus, a Matheus. Fabi, o Mike, eu vi que tem um monte de gente aí. E Você que o Matheus trouxe a nossa Renata para essa realidade é, maravilhosa. ele foi o grande, assim, responsável Colaborador de mesmo. fazer me Que olhar com esse olhar, né? legal! E aí, esse olhar para aparência, é isso que eu tento, dentro da minha família mesmo. Alguém fala assim, Sim. nossa, olha aquela mulher com aquela roupa, com aquela barriga aparecendo. Cara, desculpa aqui a palavra, mas foda-se, é ela, se ama, ela tem Será espelho, que ela ela tá sabe o feliz que tá aparecendo. assim? É, Né? entendeu? Ou Sim, se a outra tá com o cabelo branco, porque tem que ter estilo para ter cabelo branco. Não. Tem que ter vontade de ter o cabelo branco. Tem que ser do jeito que você quiser ser, né? sim. Eu tô cheia também, é que tá parecendo menos. Meu cabelo é claro, parece menos. Eu tô cheia. Aí eu assumi os meus já vai fazer uns 5 anos, olha. Eu acho lindo. Eu acho também. Eu acho lindo. Eu acho empoderado. Aliás, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você me falou outro dia e eu ia te perguntar É. e não esqueci. Por que você não gosta da palavra empoderamento, né? Porque isso acaba sendo uma referência de poder para a mulher, né? Assim, de você, a mulher viveu tanto tempo à margem, né? Que Uhum. quando você fala empoderamento, você está trazendo a mulher para esse patamar, né? E eu fiquei curiosa porque, assim, que outra palavra você usaria para falar sobre isso? Bom, vamos lá. Por que que eu não concordo muito com empoderamento, empoderamento? Porque eu também acho que pesa. Olha lá, a Débora falou Também que também não gosta não dessa gosta, palavra. Porque eu acho que pesa pra gente também e a gente não precisa mais disso, né? certo? E a partir do momento que você fala, e normalmente, tá? Claro que não é em todos os lugares, mas assim, o que que acontece quando as pessoas falam muito empoderamento, empoderamento, empoderamento feminino e tudo mais? A partir do momento que você se sente mais poder, mais poderoso do que o outro, você deixa o outro menos. Então,
pensando no feminino e no masculino, eu penso muito nisso, assim, o quanto na realidade a gente tem que estar em equilíbrio, o feminino e o masculino, em nós e em nossas relações. Porque quando eu empodero uma parte, eu despodero um pouco a outra, eu tiro a força da outra e a gente precisa das duas forças. Entendeu? Sim, Eu penso muito dessa forma. Então, quando a gente fala, eu acredito mais no amor próprio, eu acredito mais de você ser você mesma, eu acredito mais nesse sentido, porque quando você põe luz, eu concordo com a Greta, Ana Carolina, que eu estou falando aqui. Então, quando você põe luz naquilo que é da sua essência, você não tira a luz do outro da essência do outro. Você não precisa fazer esse movimento. Eu entendo. Entendeu? Eu entendo, concordo também. Com um adendo, né? Porque eu acredito, e eu acho que a gente chegou a falar sobre isso também, que para qualquer mudança na sociedade, ela causa dor, né? Sim. Qualquer mudança, ela é dolorosa. Sim. E quando a gente fala, ou quando pelo menos eu falo, eu acho que tudo é como a maneira como você emprega a determinada, falei, não é em todo lugar. Conceito, né? Porque quando eu falo, por exemplo, de empoderamento, e eu uso essa palavra, e concordo muito com a sua visão, mas eu não estou me empoderando em relação ao outro. Aí sim. Estou me empoderando de quem eu sou dentro da Estou resgatando a minha... É um resgate a si. Exato. Aquilo que já é seu. Mas por que, na minha visão, isso é importante dentro da nossa sociedade? Porque ainda por mais que a gente tenha galgado muitos degraus, assim, nós ainda vivemos numa sociedade machista, onde as próprias mulheres ainda têm isso enraizado, esse machismo enraizado. A gente precisa gritar para ser ouvida, a gente precisa chegar num extremo, mas não para se manter nesse extremo. Isso é um ponto de vista muito particular, tá? Eu acho que assim, quando você está na minoria, e a minoria não em números, a minoria politicamente, e a política não na esfera de governo, a política dentro de uma sociedade, né? Que a gente não tem voz ainda suficiente dentro de uma sociedade. E aí você precisa gritar para alguém te ouvir, e aí a hora que você se faz vista e se faz ouvida, aí sim você começa a descer. Não precisa mais, né? Exatamente. E aí, para encontrar um ponto de equilíbrio, porque eu não acho realmente que o feminismo, na verdade, a origem dele, o ápice dele é a inclusão. Muitas mulheres, muitos homens, muitas pessoas confundem o feminismo com excluir os homens. E o feminismo não é isso, né? Não o feminismo é igualdade de tudo, né? É você incluir todo mundo. Essa paridade. Só que a gente precisa gritar um pouquinho para ser ouvida, né? Por isso que a mulher, ela normalmente é apontada como histérica, como louca. Por quê? Porque ela grita para ser ouvida. Questiono um pouco se a gente ainda precisa gritar tanto. Entendeu? Entendi. Eu acho que isso também é pesado. E a gente não precisa ficar no pesado. Deixa eu ver o que a Débora escreveu aqui, ó. Exato, Greta. Poder, para mim, é sentir confortável consigo mesmo, sem a necessidade de externar o conceito de poder. Estamos muito à mercê do comparativo com o outro, principalmente com o masculino. É sobre isso tudo que a gente está falando mesmo, Débora. Né? E é bem isso. Então, eu fico pensando assim, porque o que eu vejo, tá, no consultório? Tanto homens quanto mulheres. Porque hoje os homens também estão buscando sair desse machismo estruturado, dessa toxicidade. Então, eu acho isso incrível no movimento masculino. Maravilhoso. Faz terapia e aqui também. Tem uma visão linda sobre isso. Sim, então eu acho isso muito legal de falar, né? Como é importante a gente ver os homens também olhando um pouco também para este lugar, porque eles também são vítimas desse machismo estruturado. Sim, muito. Muito vítimas. Muito vítimas. Então, só que nesse histórico desse empoderamento, todo desse movimento da mulher, o homem também se perdeu.
E o que eu sinto, que eu acho que é muito legal hoje, que tá começando a caminhar junto, mas ainda tem Muito muita coisa a ser chão. construída. Eu falo assim, é muito legal quando você tem mais de 20 anos de carreira e você olha tudo isso, porque eu vejo isso no consultório, eu vejo isso com os pais de alunos, eu vejo isso nos meus alunos, isso é muito legal de entender, fazer parte dessa história, assim, né? De um machismo estruturado, de um feminismo também sem chão, vamos pensar assim, né? Um feminismo ainda muito. Precisou gritar muito para ter esse espaço. Eu acho isso bacana, não estou falando que eu sou contra, pelo contrário, eu acho que isso foi necessário para dar luz e dar lugar. O movimento tem que continuar, mas agora com mais equilíbrio, porque tem homens que também se adoeceram no meio desse caminho e que agora também estão olhando para isso, É verdade. né? E aí eu vejo que vai ter esse encontro em equilíbrio, que isso é o que eu acredito muito, assim, né? Quando eu vejo. Também. Eu também. É Isso é um muito olhar, bom. esse olhar que a gente prega, né, de olhar para nós mesmas com amor e com amor, ele Sim, tem que ser para o outro também, né? exato, Porque o exato. outro é o nosso reflexo, né? Sim, Então, quando você olha para o outro com amorosidade e quando você vê uma situação de machismo acontecendo, machismo estrutural que eu digo, não esses sim, sim, sim. extremos, eu acho que isso também pode ser apontado com amor, né? Você Sim, falar, exatamente. você se Exato. ouviu falando, E- né? Isso, Você prestou atenção no que você disse? Você acha que isso isso. é correto, né? É que assim, às vezes a gente também tá puta, né, Greta? Assim, é tanta coisa que É acontece no porque a dia a gente dia. carrega toda uma história nisso Exatamente. tudo, né, Renata? E aí, Então, sim. eu não me culpo, às vezes, de ficar muito puta mesmo e falar, cara, você tá louco? Entendeu? Pra Aham. alguém. Falar, presta atenção no que você tá falando. Né? De eu, em 2024, 2023, de ser colocada numa situação que eu, modéstia à parte, dirijo super bem. Eu sou Uhum. uma ótima motorista. E gosto muito. E eu de ser de ser colocada numa situação assim, olha, não, é melhor eu ir dirigindo, ainda bem que não foi uma companheira, isso aconteceu com uma amiga, porque é melhor eu ir dirigindo porque é mais seguro. Nossa, minha vontade era. Eu acho que eu nasci mulher para não bater em ninguém, entendeu? Porque aí eu fico transtornada com essas coisas. Eu não consigo olhar pra pessoa e falar, olha, amor, entendeu? Eu falo, meu, você tá louco? Entendeu? Porque são algumas Uhum. coisas que eu falo, não é possível que uma pessoa da minha idade ou mais jovem um pouco ainda tenha esse tipo de pensamento, entendeu? Tem. Sabe quando você vê uma pessoa negra falando, estou cansado de ensinar o outro a não ser racista? Eu fico cansada de ter que ensinar o outro ou a outra, porque mulheres também entram nesse Sim, sim. a não serem machistas. Porque isso cansa, sabe que você falou, é pesado você se É, empoderar? Mas é. cansa também você ter que ficar ensinando, entendeu? Então, às vezes, é melhor você, sei lá, meio que se afastar, entendeu? É De isso que eu tô situações falando. assim. Eu já não me sinto num lugar, a não ser que essa pessoa esteja próxima de mim. Se é uma pessoa que eu tenho muito afeto, tenho muito carinho, se é um aluno, se é alguém que está próximo de mim, aí eu vou, entre aspas, buscar orientar e esse ensinar que você falou, né? Que eu coloco aspas porque eu também não tenho que ensinar ninguém, nesse sentido. Exato. Mas, se não for alguém do meu círculo, eu não vou perder a boa, Sim, sabe? Não vou perder tempo com isso, sabe? É nesse sentido que eu falo que é cansativo e é pesado. Obrigada, Dé. obrigada, Beijo. Dé. Então, assim, é nesse sentido que eu acho que é importante da gente entender aonde a gente vai colocar força, aonde a gente vai colocar luz, entende? Sim, Né? Porque se aquela pessoa ainda precisa desses argumentos, que pena, né? pena. E esse processo que eu venho passando tem alguns anos, eu estou tendo ainda uma transformação
muito grande na minha personalidade, exatamente Sim. por esse ponto de vista. Porque eu sempre tive um tom muito agressivo para lidar com esse tipo de situação, exatamente por ter vivido muito na pele isso, né? Cheia de defesas, né, Renata? Então eu precisei Sim. sempre gritar muito, lutar. Eu tô sempre lutando com alguma coisa, sabe? E isso também me Uhum. cansou. E o processo terapêutico, lógico, que me ajudou. Essa transição de carreira que eu fiz foi muito importante na minha vida, né? E eu fiz um ano e meio na Chapada dos Veadeiros, agora no começo do ano, que é o meu refúgio espiritual, Gostoso. para fazer essa viagem para dentro. E eu vou te falar que, assim, foram os piores 10 dias da minha vida, foram os dias que eu estive lá, os primeiros. Porque É, você não tem ruído externo e aí você é obrigada a a se conviver com ouvir. você e olhar e a Sim, entender o que está acontecendo na mente, sim. entendeu? A se E, ouvir de verdade, a sentir. Sim. e aí isso tudo foi muito agregador para que eu, fazendo parte desse processo de tranquilizar a minha mente para isso, né? De Uhum. eu também me olhar com mais amorosidade, para eu conseguir cada vez, porque assim, quanto mais eu me curo, mais eu consigo oferecer um bom trabalho Sim. na fotografia feminina, entendeu? Sua mãe entrou, que Ei, saudade! Monica! Quanto tempo, meu Deus! Pois é. Gente, nós éramos adolescentes, não estou entendendo. A gente ficava passeando na Getúlio para. Ai, que delícia! Pois é. E assim, eu acho que esse olhar tranquilo também vai fazendo parte dessa mudança, sabe? É, E eu não. exatamente. Por isso que, assim, por isso que eu acredito muito que dá para ser leve. Mas é um processo. É, É um concordo. processo. É que é um processo, Rê, que eu já tô mergulhada há mais de 20 anos, né? Então, para Nossa. mim, hoje eu sei que é leve, entendeu? Até eu estava falando isso na minha terapia esses dias, né? Eu falei, eu preciso aprender, porque o que eu trabalho muito, né, com casais que eu atendo, com mulheres e também com homens que eu atendo, que é possível ser leve, É possível. que é possível você ser você mesmo de uma maneira leve. Mas aquilo que hoje para mim é leve, porque eu vivo eu, né, não só como terapeuta, mas eu como pessoa, mãe, mulher, esposa, dona de casa, professora, filha, todos os papéis dos quais eu sou e estou, para mim todos eles é leve. Mas é leve por quê? Porque eu faço terapia desde os meus 16 anos de idade, né? É assim, porque eu mergulho em mim há muitos anos. Porque eu não ligo a mínimo que os outros falam. Acho que desde que você me conhece, nunca liguei. É, Porque, é verdade. porque eu sempre falei, tá, eu sou feliz assim. Entendeu? Eu nunca fui muito de entrar na onda dos outros, mas porque eu já busquei por esse autoconhecimento quando eu era jovem. E eu preciso, inclusive, é até legal de estar falando isso agora, porque é uma das coisas que eu tenho me trabalhado, de parar de falar que é leve para todo mundo, porque não é um processo É um do qual processo. eu vivi mais de 20 anos e por isso que hoje eu consigo ser leve, né? É o que eu tava. O que eu vendo, né? O que eu vendo, ele é muito real porque eu vivo essa É, leveza. Então, por isso que eu falo, eu não entro mais em embates, né? Eu não vou ficar brigando para ter esse lugar, porque eu não preciso brigar para ter esse lugar. Mas eu entendo que tem todo um movimento e também algumas coisas muito individuais no contexto de cada um que ainda é preciso gritar. e quando a gente pensa, na verdade, que hoje nós não precisamos mais gritar tanto, é porque alguém já fez isso, Sim, é onde né? a gente reconhece toda a história. Exatamente. É. E Sim, esse cuidado, né, de não, que você falou, de não ficar falando que é leve, porque de repente não é leve para todo sim, mundo, é o mesmo cuidado que eu falei que eu tenho de não ficar falando, olha,
eu aceito o meu corpo todos os dias, eu tô todo dia satisfeita. Não, entendeu? Não. Como eu contei aqui da crise que eu tive a semana passada, entendeu? Aham. Então, porque às vezes, outro dia chegou uma menina novinha pra mim, uns 20 e poucos anos, me agradecendo, né? Falou assim, nossa, que delícia ouvir você falar sobre o corpo, porque isso eu me identifiquei, eu também é muito difícil pra mim. E aí, quando ela me falou isso, me acendeu um sinal de alerta, porque até então eu só estava falando de, olha, vamos se aceitar, vamos não sei o quê. E aí ela pode, por exemplo, se culpar de não se aceitar ou de sofrer mais porque não consegue se aceitar, Sim. né? E trazer isso como um processo, né? E é um na processo realidade, a gente tem que falar do que é real mesmo, né, Renata? que é real. Assim, tem dias que mesmo eu tendo essa caminhada de ser leve, tem dias que são coisas que a gente não gosta de viver e que faz parte, né? A questão é como eu olho para isso, como que eu vivo isso com todo o autoconhecimento que eu já tenho, porque aí a ficha vai caindo mais rápido também. Isso é muito legal, né? Quando a gente vai se trabalhando em todo esse processo, o que vai acontecendo? Mediante situações de dificuldade ou de embates que a gente tem na vida, né? Tantas fases. Hoje eu estou com filhos adolescentes, então são várias fases que a gente vai olhando, né? Um casamento Nossa, de meu mais de Deus. 20 anos, eu estou envelhecendo junto com meu parceiro, e nesse envelhecer junto tem N questões de casais que acontecem, então várias coisas que vão acontecendo, que é muito importante da gente respirar e falar, essa é a realidade? É. E a partir do momento que tem esse como eu olho para isso que é real, como que eu gosto muito dos processos verbais, porque eu também trabalho com barra de access, né? Então eu fico olhando, verdade, o que é isso? Qual é a verdade disso, né? Que aí a gente sai de todo esse turbilhão de coisas externas que vêm para nós. Então é muito importante quando você tem já um autoconhecimento, um andamento nisso, porque você vai caindo mais rápido essa ficha, Exatamente, né? você tem consciência do que você está vivendo. E aí você vai voltando para aquilo que é verdade, aquilo que é real. Foi uma conversa muito parecida que eu tive com o meu terapeuta a semana passada, falando sobre isso, falando assim, eu não deixei de repente, sofrer com algumas coisas ainda. Sim. Mas, quando isso acontece, eu falo, tá acontecendo isso. Que agora eu sei o que tá acontecendo. Eu sei por quê, da onde vem esse sofrimento, e aí você consegue controlar, cuidar, olhar para falar assim, quem é a Renata que está sentindo isso agora? É a Renata de hoje que está trabalhando com isso, ou é a Renata adolescente, criança que sofreu com bullying, com isso? Quem é que está sofrendo aqui? Né? Então é olhar com esse olhar. E eu vou te falar que assim, a fotografia ela me ajuda muito, não só no fotografar mulheres. Quando eu olho para as minhas fotos, quando eu olho para as minhas fotos, eu falo assim, essa sou eu. E às vezes eu olho para mim, ontem eu estava ouvindo uma fotógrafa falar, ela falou assim, eu nunca estava feliz no momento atual. Eu sempre olhava para as minhas fotos de um ano atrás ou de antes, e falava, nossa, olha como eu estava linda, e na época eu não achava. Aí hoje eu acho que eu não tô linda. Aí daqui um ano eu vou olhar as minhas fotos de hoje e falar, cara, eu tava maravilhosa. Então é olhar para o momento, né? E a fotografia ajuda muito com isso. Ah, que coisa boa. Legal, muito bom ter essa conversa, né? Acho que gostoso, né? Espero que o pessoal tenha gostado também. Então, já passou uma hora. Eu tô tão fora, tô sem relógio aqui. Que gostoso, Rê. Eu tô tão feliz de ter te reencontrado, de verdade. Eu assim também. que você ainda vai vier para Bauru, a gente vai se encontrar pessoalmente e registrar isso também. Para polemizar um pouquinho dessas coisas. Que delícia, que delícia. Olha, que bom. E que delícia poder eu vou sair, daqui a pouco eu tenho um encontro fotográfico vou fotografar com filme. Como assim? Um filme. Filme negativo. Ai, que legal! Ai, que legal! Resgatar, Eu acho isso tão lindo.
Obrigada a você, Débora, não te conheço, mas agradeço muito você ter participado. Que bom que você gostou. Vamos deixar a live salva nas nossas páginas. Vamos fazer mais esse bate-papo, porque Vamos. pode vir tanta coisa daí. Se deixar, a gente vai ficando, porque tem muita coisa que a gente vai puxando, né, Nata? Que é importante da gente trazer para a consciência. E tem muita gente que precisa, que se identifica, não precisa, mas que se identifica com as coisas que a gente pensa, com as coisas que a gente fala. Débora, segue a Renata, você vai adorar o trabalho dela. Obrigada. Ó, A Débora é uma querida. Não, e é muito interessante, porque a gente tem uma amizade de 30 anos, né? E há 20 e poucos anos a gente não se vê. E a gente não se viu, inclusive nas redes sociais, a gente tinha uma outra, mas como eram mundos tão diferentes, os nossos, que a gente nem, o logaritmo nem nos trouxemos, né? Não trouxemos, assim, Obrigada, não trouxe uma para outra. Valeu, Carol. Beijo. Prazer. E aí, assim, o que aconteceu que eu achei que é muito bacana? Valeu, Jefferson. O que aconteceu? O fato de você ter agora, nesses últimos anos, se inserido nessas questões de terapias, foi onde o universo nos trouxe uma para outra de novo. Né? É a sincronicidade, né? Essa sincronicidade que acaba também trazendo tudo isso. Então, estou muito feliz de estar te vendo de novo, estou muito feliz de te ver nessa descoberta em ser sua, né? Eu sempre te achei linda, do jeitinho que você é, sempre. Que eu falo, gente, a Ruivinha é natural mais linda que eu via. Não é? Obrigada, Gre. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por você. Você sabe que tem coisas de minha total confiança. É um espaço de muita confiança aqui. Estou muito feliz pelo nosso reencontro, de verdade. E a gente vai se ver pessoalmente logo, né? Já marcou aí. Nas próximas semanas a gente vai estar se encontrando pessoalmente. Estou muito feliz de estar aqui contigo, viu? Também. Muito. E a gente vai se falando. Então, obrigada a todo mundo que participou. Beijo. Valeu, gente. Beijo. Beijo, Gre. Tchau, querida. Bom fim de semana para todo mundo. Nós. Tchau.